Boa noite, esse é o Saiba Mais e a gente está gravando o nosso segundo programa. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui essa noite. E eu quero começar esse programa com o momento canelada, que é o momento em que a gente fala dos erros do programa passado. E o que é que houve? Eu falei besteira sobre os psicólogos, me perdoem, minha tia, meus amigos, vocês me perdoem pela gafe, eu sei que psicólogo não é médico, são duas ciências diferentes, então eu queria pedir perdão. Mas também queria dizer que saúde é saúde, então tá valendo. Muito obrigado e desculpem, gente. A segunda coisa, eu queria lamentar pelos leões aí, né? É escanteio, ele encerrou o jogo! Chavante! Já nasceu gigante! O Brasil de Pelotas vai para a Série B! Os leões que vão ficar na ceia aí mais um ano de luta. Nosso baixista ali, coitado, do Gilead. Mas eu queria dizer uma coisa para os leões, viu? Eu acho que eu estou acreditando que vai ter Clássico Rei na Série C, viu? É verdade. Gente, começar conflitos ali, desculpa. Eu estou sentindo uma treta! Boa noite de novo e no programa de hoje a gente vai estar recebendo um cara muito legal. Esse cara é um cara que está falhando aqui. Está falhando. Tem o outro tá aí? Oi. Esse cara é um cara legal, na edição assim aparece a parte correta. É um cara de Deus, como que é um cara que disponibiliza o tempo dele para servir, é um cara que estuda, que trabalha, que namora, né? Ainda namora? Deu certo? Dá. Que namora, que tem a vida dele social, mas é um cara muito disponível. E esse cara ministra a minha vida de forma muito, muito legal. E eu queria convidar aqui hoje à noite Isaías Ramos, por favor. Então, gente, Isaías, tudo bom, Isaías? Tá só o filé. Melhor agora, com vocês aqui vai ser... Tá nervoso? Não, eu tô me sentindo em casa, na verdade. Isaías, você é conhecido aí nesse mundão como um cara palhaço, né? É um cara que as pessoas sempre falam muito bem e eu então posso dizer que é realmente um cara muito legal. Isaías, eu sei que nós sabemos que você é um cara que participa de projetos sociais, de ONGs, né? É um cara que estuda, é um cara que trabalha. Então, eu conheço gente que só trabalha e não tem tempo para nada, né? O pessoal que está sentado por ali é um pessoal... Pois é, e aí a gente queria saber um pouco, Isaías, como é que você faz para organizar a tua vida de uma forma assim, desde sempre tu tem esse tempo assim corrido, como que desde que tu é menino tu tem essa mania de ser envolvido com tudo ao mesmo tempo, como que funciona? Rapaz, é uma pergunta bem complexa, na verdade, né? Assim, porque eu não me vejo tão atarefado assim, né? Eu sei que eu faço algumas coisas, né? Até já foi mencionado aqui, mas é uma concepção minha assim que eu acho que eu sempre posso fazer mais, na verdade, né? Eu fico meio nessa ideia de querer sempre fazer, mas é porque também existe um objetivo específico para isso, né? Eu acho que uma das coisas que me ajuda muito a manter esse foco de sempre querer fazer, de que sempre querer estar auxiliando, prestando algum tipo de serviço,
é pelo ideal que eu acredito no serviço voluntário, no serviço como pessoa, na questão de entender o propósito da minha existência, na verdade, né? Então, eu acho que isso me faz bem nesse sentido. E a partir do momento que eu comecei a entender, né, o porquê que eu vim ao mundo, porquê que eu nasci, porquê que eu sou branco, porquê que meu cabelo é assim, porquê que eu... Entendeu? Aí eu comecei a perceber que para todas essas coisas existe um propósito específico. Então, isso facilitou muito. A partir do momento que eu comecei a entender o meu papel como cidadão, como filho, como namorado, como professor, como voluntário. Então, isso me auxiliou muito nesse sentido, né? A partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu entendo o que é que eu posso e devo fazer, né? Entendi. Mas, assim, desde molecão, assim, você sempre foi envolvido com 300 coisas ao mesmo tempo? Ou é coisa de mais recente pra cá? Então, eu nunca me considerei uma pessoa muito agitada, né? Na minha família, eu me considero mais calmo, mais tranquilo, mais centrado, né? Oh. Só que não. Mas, assim, dos meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou o mais tranquilo, fato, né? Isso é de família, eu posso garantir. Mas, assim, eu sempre fui muito tranquilo, me considerava, na verdade, uma pessoa... Na minha adolescência, né? Eu tive uma adolescência bem difícil porque eu me considerava muito tímido. Inclusive, se fosse na minha época de adolescência, eu tivesse recebido esse convite, eu não teria aceitado. Porque vários aspectos, na verdade, né? Eu tenho um irmão que, na verdade, a gente tem uma idade muito parecida e ele sempre foi, por ser o mais velho, né? Sempre saía mais, eu ficava, ixi, ele se garante, eu não sei fazer isso e tal. Então, eu sempre fui mais recluso, fiquei mais na minha. Aí, quando eu vi a necessidade, né, que eu tive de sair por trás, né, do meu irmão mais velho, de ter a minha participação no meio social, digamos assim, aí eu comecei a entender que eu precisava realmente ter o meu espaço e sair, né, da dependência dos outros. E aí foi a partir daí que houve essa pequena mudança, né, de deixar de ser tão tímido, tão retraído, assim, ficar naquela expectativa, poxa, o que é que vão pensar? Teatro, então, nossa, eu só fazia peça, na verdade, para ser o anjo, né, ou Jesus. Explicar por quê. Porque o anjo, ele entra mudo e sai calado. Então, era ótimo para mim, porque eu não tinha problema nenhum decorar a fala, ter que falar porque eu tremia e ficava nervoso. E Jesus, porque, na verdade, ele, nas peças, né, que a gente fazia na comunidade cristã, ele sempre era o último personagem a chegar e o mais rápido que saía. Então, não tinha problema para fazer esses 2 personagens, então eu sempre fazia. Mas aí depois, né, graças a Deus, os trabalhos que a gente foi realizando, eu percebi que eu conseguia fazer mais. Né? E, na verdade, as pessoas até esperavam que eu fizesse mais e tudo. Então, foi meio que um crescimento. Não foi nada assim, pareceu o Isaías que sabe, né, fazer malabares, cuspir fogo e palhaço. Não. Né? Até de palhaço eu tinha trauma, na verdade. Pra vocês terem uma ideia, né? Isaías, esse projeto social que você faz parte... Qual dos? Mais de um? Mais de um. Explica aí pra gente, assim, um pouquinho de quais são eles e como é que funciona. Eu sei que tem o Humanarts, que é do seu curso lá da... Pronto, tem o Humanarts, que é o Promovendo a Humanização através da Arte, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Ceará, do qual é vinculado os cursos ligados à área da saúde, né? O Zani até já mencionou, eu sou acadêmico, né, no finalzinho do curso de Ciências Biológicas, e aí, né, Ciências Biológicas, cara, é o curso mais de crente, assim, porque estuda a vida, né, nada a ver. Mas é muito bom, super indico. E aí, na verdade, tem um projeto lá de extensão que trabalha essa parte de humanização com artes através do CLAU, ou da palhaçoterapia, do risoterapia, né. E aí eu me senti muito incentivado a fazer, porque eu já fazia no contexto cristão, social, mas nunca ligado a outras pessoas, assim, né, digamos, num projeto de uma faculdade. E foi interessante porque eu me incluí, estou participando até hoje desse projeto, e o outro que eu participo também ativamente, né, é a ONG Mais Sertão, que é uma organização não governamental que trabalha assistência ao sertanejo, na comunidade sertaneja, e todos os impasses, na verdade, que envolve a vida do sertanejo, inclusive na região urbana também, que a gente sabe que existem muitas pessoas que fazem, né, essa transição para a cidade, para tentar encontrar uma solução, e a gente também presta assistência a essas pessoas aqui. Mas como é isso? No meio da semana vocês viajam e aí babau aula, como que funciona assim? Pronto. É isso que a gente está querendo entender, como é que você maneja tudo isso de forma tão legal, entendeu? Eu não sei se é tão legal, mas é porque, assim, essa parte da organização é fundamental, na verdade, né? Porque se não houver organização, né? E eu não diria nem, as pessoas dizem assim, você tem que priorizar alguma coisa.
Na verdade, eu acho que a gente tem que priorizar tudo, né? A nossa vida é cercada de prioridades. Eu acho até estranho vocês, não, você prioriza isso, mas isso aqui você deixa de lado. Mas como assim? Eu acho que tudo tem o seu valor e a gente tem que prezar por isso, né? Então, assim, a parte da organização, eu vou estabelecendo critérios, assim, né? Tipo assim, eu sei que esse dos palhaços, geralmente a gente tem uma reunião semanal, então toda semana eu me programo para estar naquela reunião, é na hora do almoço, tipo assim, terminei o almoço, corro para a reunião, e nos finais de semana a gente faz a visita hospitalar, né, para promover a humanização através da arte, e sempre dá certo. Aí eu sempre agendo, a gente faz um calendário legal com os outros voluntários também. E na ONG Mais Sertão a gente tem atividades que são a cada bimestre, na verdade, que a gente chama de grande ação, né? A gente acabou de fazer uma agora que foi do Dia das Crianças, a gente levou utensílios e assistência para as crianças e para a família como um todo. E aí a gente foi no final de semana, a gente saiu na sexta-noite e voltou no domingo pela manhã. Então também programa para que isso aconteça. E como eu falei, assim, não é dar prioridade, é saber que aquilo é uma prioridade. Entendeu? Então, assim, eu sei que as pessoas do sertão, elas precisam de assistência e eu tenho um final de semana disponível, mas eu poderia estar fazendo outras coisas, numa praia, poderia. Mas aí é onde entra aquele lance que eu comecei falando, né, da gente entender qual é o nosso propósito. Tipo assim, se eu me satisfazer, beleza, vou estar super bem, legal. Mas, poxa, se eu vou para o sertão e consigo satisfazer, alegrar, tipo, 50 crianças, 30 crianças, para mim vai ser bem melhor do que estar, poxa, numa praia. Legal, curto praia, mas assim, quando eu puder, eu vou. Mas se tiver uma ação, por exemplo, aí para o sertão, e aí entra às vezes o conflito com a questão de estudos, né, que aí pega mais pesado, porque não é uma questão, tipo, de escolhas, é uma necessidade, mas aí a gente se programa antes para estudar para uma prova, para fazer um trabalho, né, a madrugada está aí para isso, que falta realmente, assim, interesse. Tem que ter interesse e dizer, poxa, como eu falei, não é uma prioridade, é uma necessidade, porque eu não vou para lá apenas para servir para dizer que sou bom, né? Eu faço o processo contrário. Eu vou para lá, para o meio do sol, para dentro de um hospital, para me sentir bem. Porque aí eu acredito naquela proposta que Jesus falou, né? Que a gente tem que visitar os órfãos, as viúvas, que essa é a verdadeira religião sem mácula, né? Que a gente realmente precisa exercer esse sacerdócio, independente de chamado, independente de ministério, independente se eu faço parte da juventude, das senhoras, independente. É uma concepção de vida que a gente tem que ter, independente de qualquer função, na verdade. Muito legal. Mas lá no sertão, o que é que, assim, a ONG de vocês? Vocês levam água? Como é que a gente sabe que tem alguns projetos sociais? Já tem um cara muito legal, o Pedro, eu esqueci o sobrenome dele. Pessoal, Pedro Henrique, né? Pedro Henrique é estudante lá do Ari, e ele tem um projeto massa que ele junta muita água lá da galera. Eu acho que é 7 de setembro, inclusive. É? É. Se for Foi Pedro... mal 7 de setembro, né? mexe. Mas é porque eu vi ele com a blusa do Ari na última vez, foi. Né? Mas assim, é um cara que ele tomou a iniciativa de juntar um pessoal, juntar assim, ofertas de água, literalmente água, levar para o sertão distribuir. É isso que vocês fazem lá? Também, né? A gente, na verdade, no começo do projeto, ele tinha meio esse foco mais por água, porque realmente na região do Sertão Central existe uma escassez muito grande, inclusive agora a gente está entrando no 4º ano de escassez de água, né? Está todo mundo ligado nessa problemática, mas para a gente que está na capital é muito tranquilo, né? Porque a gente consegue comprar, a gente consegue, né, fazer qualquer outra coisa para conseguir água. Eles lá é mais diferente. Então, além da água, né, que a gente recebe por doação, a gente faz a mobilização aqui na cidade, a gente leva também assistência médica, assistência, né, de parte educacional, de recreação. A gente tem grupo de biólogos, tem enfermeiros, tem gente da fisioterapia, médicos. Então, é uma galera que se junta, na verdade, para prestar esse tipo de serviço. E ele não é limitado somente a uma ação específica, né? A gente tem 2 casais lá que moram na região central da comunidade, que é a cidade aqui, Terianópolis, né? Um pouquinho depois de Itauá, fronteira com o Piauí, e a gente tem esse casal lá que fica prestando assistência semanal às comunidades, os vilarejos, né, que a gente chama, e o pessoal que fica na cidade fica dando suporte de recursos, o suporte, né, quando tem alguma necessidade, vai alguém para lá para fazer algum trabalho específico, né, quando tem as ações de grande porte, não, a gente mobiliza voluntários, inclusive pessoas de outras instituições, outros tipos de voluntários que queiram ir, e a gente junta essa galera e vai levando qualquer tipo de serviço, contanto que faça bem ao sertanejo, né? Que esse é o nosso maior interesse. Legal, quero só dizer para o pessoal que está assistindo nosso canal, que na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para ir lá nessa ONG Mais Sertão, para vocês darem um apoio, eles sempre precisam de ajuda, como é ONG, né?
Então, eles vivem realmente da gente mesmo. Então, você pode acessar aqui no canal e ajudar lá o pessoal. Isaías, agora me diz uma coisa, eu vou puxar aqui para uma parte bem polêmica. Primeiro, eu sei que não chama mais FEBEM, como que chama agora lá? É Centro Sócio-Reeducativo, né? Pronto. E eu sei que você, durante algum tempo, participou de um projeto social, Isso. digamos assim. É um projeto social. E você ia lá doar um pouco do teu tempo, da tua, né, assim, da tua vida para aqueles meninos. Mas a gente escuta muito por aí e muito na boca de cristão mesmo, que bandido bom é bandido morto, que tá com peninha, adota o cara, né? E esse tipo de comentário. Eu queria saber se você tem esse mesmo pensamento, assim, de que bandido bom é bandido morto, que não tem chance mais, o negócio é sair matando todo mundo. O que é que tu pensa? Assim, você que já viveu ali perto deles. Pronto, né? É um tema polêmico, né? Essa questão inclusive a gente viu recentemente a questão da redução da maioridade penal, questão, né, que outros países têm a pena de morte, né? E cara, eu sou totalmente a favor. Calma, mas a favor no sentido, né, de que seja a morte para o mundo e a vida para Deus, que é o ideal, sabe? Dessa morte, assim, eu garanto que a sociedade ela não vai ter problema nenhum quanto a isso e a problemática ela vai ser toda resolvida. Porque quando a gente morre para as concepções do mundo, né, a gente entende e vive uma vida bem melhor. Como eu acredito nisso, né, eu geralmente, junto com um grupo de outros amigos, né, a maioria jovens, né, dispostos a ir, né, a gente faz essas visitas. Hoje, por questões assim, a gente não está com tanto acesso lá nessa casa, mas a gente ia fazer essas visitas e levava música, arte, roda de conversa mesmo. Eles precisam ser ouvidos, né? Porque quando a gente, né, bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque ele não vai ser ouvido, ele não vai ter expressão nenhuma. Porque é muito difícil para a gente parar e ouvir. O necessitado, o carente, aquele que realmente está no meio da rua, a gente dá uma esmola, a gente faz uma ação social, a gente presta serviço, mas a gente não para ouvir o que tem levado, né, aquela pessoa a viver daquela forma. Porque aí quando a gente entende, a gente consegue intervir. Né? Quando a gente não entende, a gente fica fazendo medidas paliativas. A gente dá um dinheirinho, a gente leva uma sopa, a gente faz um programa no domingo à noite, lá na praça, faz qualquer coisa. Mas se a gente não parar para ouvir, que era essa a nossa ideia, né? Como eles estavam vivendo momentos de reclusão, né? Que nessa casa socio-reeducativa, eles não passam hoje, né, mais de 45 dias, ou seja, 1 mês e meio, e aí a sociedade quer que com 1 mês e meio, um menino que veio de uma família totalmente desestruturada, um cara que passou, tipo lá, a infância sendo espancado, ou, sei lá, passou algum trauma, ou até não passou nada, mas ele não entende, né, que ele consegue fazer outra coisa fora aquilo, aí eles querem que com 1 mês e meio o cara saia de lá, poxa, realmente, não vou mais fazer isso. E é meio complicado, né? Lógico que a sociedade, né, o governo, ele tem que tomar uma posição e tem alguma medida, porém a gente precisa repensar, né, como é que essa medida ela pode ser mais efetiva, porque até então, pelo menos os meninos que a gente estava acompanhando naquela época, eram meninos que já estavam lá pelo menos pela 3ª, 4ª vez. Então, poxa, então é só um passatempo, é só um momento que ele vai ficar ali de stand-by para quando sair fazer uma coisa pior. Então a gente, né, como cristão, a gente precisa entender que a gente tem que fazer uma intervenção mais efetiva, digamos assim. E parar com esse negócio paliativo, de achar que eu fui lá uma vez, deu certo, ou então dizer que eu dei uma sopa, porque eu entreguei um panfleto, porque eu dei uma palavra, porque eu orei uma vez, pronto, está resolvido. Não é bem assim, né? A raiz dessa problemática ela é bem mais profunda. Isaías, mas o pessoal diz que quem defende esse tipo de visão é porque nunca passou por isso. Mas eu soube que você já até levou um tiro, né? Isso. Como é que foi isso, cara? Foi triste, né? Inclusive, foi em 2012, na verdade, e foi um descuido, porque como eu já estava trabalhando com esses meninos, eu achava que era um dos meninos, na verdade. Então, a gente, no momento da abordagem, eu estava super tranquilo e tal, mas aconteceu que, num determinado momento, que eu tinha deixado lá os meus pertences e tal, eu ouvi o disparo e eu fui, né, alvejado com um tiro, mas acho que, tipo, 3 semanas depois eu estava lá, na casa
de recuperação deles, né? Falando para eles o que tinha acontecido comigo, e eles ficaram, poxa, mas quem foi, qual foi a área, não sei o quê, capaz que a gente pode conhecer. Eu disse, não, vamos ficar por aqui mesmo, pode ser que até a pessoa esteja aqui, então não vamos constranger ninguém. E aí eu fui explicar para eles, ó, aconteceu comigo e, poxa, se eu tivesse, né, tivesse acontecido algo pior, eu não estaria aqui para conversar com vocês, para passar uma manhã que é agradável com vocês. E aí, através disso, eu tenho certeza que a concepção deles começa a ser mudada, ou pelo menos balanceada em certo ponto. Poxa, a gente poderia ter atingido um cara que vem prestar serviço aqui para a gente. Então, peraí, vamos repensar algumas coisas, né? Porque essa é a ideia, fazer com que eles tenham uma nova conduta a partir daquilo que é gerado neles, não daquilo que a gente impõe, né? Que aí é uma diferença grande. Então, eu passei por isso, né? Assim, foi bem complicado, porque, poxa, a gente trabalha com esse tipo de pessoa, com esse grupo, e a gente acaba sendo vítima desse próprio grupo. Mas, mesmo assim, tipo, não foi fator limitante para eu deixar de trabalhar com eles, ou para deixar... Muito pelo contrário, né? Eu me senti mais incentivado. Ó. Levei um tiro, mas estou aqui para falar para vocês que sobrevivi, então não façam mais isso, né? Que bom, cara. Eu acho que é esse tipo de testemunho que constrange, né? Que é o que, basicamente, quando você olha para a cruz de Cristo, é o que acontece conosco, é constrangedor. Eu acho que é isso que realmente muda. E eu espero que você que esteja assistindo o vídeo, que tem essa visão, talvez repense aí nessa... Ele levou um tiro e 3 semanas estava lá, né, Isaías? Então, é algo assim realmente muito profundo. Isaías, agora me diz uma coisa, cara. Qual é a receita mágica aí para topar tudo? Porque uma vez teve uma ocasião que você ia dar uma oficina de teatro aqui, aí pouquinho tempo depois você estava viajando, aí pouquinho tempo depois você tá terminando o curso. Quando que acaba? Agora, em dezembro, estou apresentando a monografia para colar grau no próximo ano. A monografia está feita já? Que nada, tá só no começo. Ah, tá. Minha orientadora que não me escute, né? Então vai dar certo. Então, me diz aí como é que é isso, cara, porque realmente é complicado pensar que cabe tudo isso na vida de uma pessoa só. Rapaz, 40 horas o dia inventou? Não, são 24 horas. Realmente, assim, eu não me considero tão organizado, não, sabe? Mas, na verdade, assim, eu acho que eu tive um sério problema até como eu já havia falado, na adolescência, né, de ser muito, né, na minha e tal, e a partir do momento que eu comecei aí eu vou topar tudo, era indo pra creche fazer teatro, era fazendo teatro no meio da rua, era nos ônibus, era um negócio muito legal, porque eu tinha mais tempo, na verdade, né? E aí essa questão do tempo, né, Salomão, ele tem uma dica muito legal pra gente, em Eclesiastes, né, que ele fala que há tempo para tudo. E o meu tempo agora é de servir. Então eu não tenho, tipo assim, eu não tenho bloqueios de dizer, poxa, eu não vou porque eu quero ficar em casa hoje pensando na minha vida. Mas por que eu tenho que ficar pensando na minha vida? Enquanto eu vou, sei lá, no caminho eu vou pensando na minha vida, mas eu não deixo de prestar um serviço. Mas aí é uma linha muito tênue, porque, tipo assim, às vezes eu entro naquele dilema assim de não querer dizer não, né? Poxa, eu não posso dizer não, porque, sei lá, foi o Zayn que chamou, foi o pessoal da Batista Aliança, não. Mas é porque, tipo assim, eu entendo, né, que a questão não é eu dizer o não ou dizer o sim, é o que está no meu coração, né? Se o meu coração está disposto a servir em amor, né, sem querer ganhar mexão, sem querer ganhar focos e holofotes, beleza. Mas se eu estiver fazendo aquilo para dizer, poxa, o Isaías é o bonzinho, o Isaías é o que vai, eu prefiro nem fazer, na verdade, né? Porque, como eu disse, eu não faço para fazer o bem, mas eu faço para me sentir bem. É uma coisa que eu tenho aprendido muito. Então, assim, eu organizo naquele esquema que eu te falei, né? Eu não tenho, tipo assim, isso aqui é uma prioridade, isso aqui é uma prioridade. Porque a partir do momento que eu coloco essas prioridades, alguma coisa vai ficar de fora. E, na verdade, como eu não quero deixar nada de fora, eu quero fazer o máximo que eu posso, porque eu entendo que vai chegar um dia que eu não vou conseguir fazer. Mentalmente, fisicamente, né? Eu não vou conseguir fazer. Então, enquanto eu posso, eu faço. Que é outro conselho que Salomão diz, né? O que vem às tuas mãos, você faz. Porque daqui a um tempo, para onde eu vou, que é a sepultura, lá não vai ter ciência, lá não vai ter edifício, lá não vai ter trabalho, então eu vou poder descansar melhor. Agora, para hoje, né, eu prefiro servir, eu preciso, poxa, tá aqui, daqui a pouco ter que ir para outro lugar, e daqui a pouco fazer o que eu puder, me sentindo bem, tendo a consciência que eu estou fazendo aquilo não, né, por outras questões, mas porque aquilo me faz bem mesmo, me faz crescer. Então, a dica é não priorizar, mas fazer o que você puder.
essa questão da prioridade que eu falo é só para você não dar valor a uma coisa, porque a minha faculdade ela tem mais valor do que a comunidade que eu participo, do pequeno grupo que eu participo. Jamais, eu nunca pensei dessa forma. Minha faculdade tem igual valor ao meu pequeno grupo, tem igual valor ao meu momento de comunhão com os meus irmãos, tem igual valor a qualquer outra coisa que eu faço. E é por isso, então, que eu tenho que fazer minha faculdade. É por isso, então, que eu tenho que participar de um pequeno grupo, do grupo de crescimento. Eu tenho que participar de um serviço voluntário, porque não existe que seja nada melhor ou pior. Está tudo no mesmo nível, entendeu? Show de bola.